Você está numa igreja, a igreja é lugar de gente torto, de gente manco, de gente aleijado, estou falando no sentido espiritual, e o seu serviço é cuidar desse povo todo. Você escolheu isso, né? Jesus te escolheu, mas você aceitou, tá? Foi uma questão de aceitação, tá? É, eles tinham ali algumas questões doutrinárias, os obreiros da igreja primitiva, né? É, os presbíteros eram os eleitos da igreja. Os presbíteros tinham uma função específica, vocês sabem disso, vocês são pastores, né? E as funções deles eram resolver questões doutrinárias. É o serviço número 1 do presbítero, porque esse problema doutrinário é desde a igreja primitiva. Você está achando que nós não temos problema doutrinário? Está achando que a maré está mansa? O problema maior que nós temos é doutrinário, irmão. Tá? Então o presbítero, que é o dirigente, ele tem que tomar decisão, né? Tem que ungir os enfermos, né? Tem que levantar outros obreiros, formar novos líderes, né? O trabalho dele, além de ganhar alma, ele tem que pegar os outros que já estão ali, que já estão mais, né, mais espertinhos ali, e dar a eles condição de crescer, porque ele está formando mais igrejas, multiplicando a coisa, tá? E se dedicar ao estudo da palavra, né? E se dedicar ao ensino, tá? Os presbíteros se reuniam em forma de presbitério, né? Como o sinédrio, como a nossa reunião de obreiros, né? O poder de Deus não é dominador, é libertador para a verdade, tá? Então, muitas vezes é preciso confrontar as pessoas, mas não é dominar elas, né? Não é ser dominado por elas, né? É preciso ser verdadeiro, mesmo que isso não seja muito agradável, né? Sem ovelhas não tem jeito de ser pastor. É através do pastor que se conquista as ovelhas, né? Pelo modo de agir, pelo modo de trabalhar, pelo modo de planejar, de organizar a igreja, né? A vocação é estabelecida aí, tá? A vocação do pastor. Então, aí quando ele consegue fazer dentro da sua chamada, dentro do seu raio de ação, ele consegue desenvolver, ele consegue então ver crescimento, tá? Mas aí uns quer fazer o crescimento de um jeito espetacular, fora do normal, né? Fora da própria realidade, né? Outro dia eu vi, aconteceu no nosso campo um tempo atrás aí, uma pessoa veio e instruiu todo mundo, falou: gente, nós precisamos pregar, precisa levar o evangelho, então convenceu todo mundo que precisava fazer. Um dos nossos pastores correu lá e arrumou um trio elétrico com um político. Ele tinha bom acesso ao político, né? Arrumou um trio elétrico e botou lá na igreja, na frente da igreja lá. Eu fui convidado para participar no dia. Ele tinha convidado um pregador e tinha colocou os bancos, o templo dele era pequeno, era um salão alugado, e ele pôs os bancos tudo no meio da rua, fechou a rua ali, botou aquele trio elétrico ali, irmãos, e convidou esse pregador e tal. E eu fui lá, né? Ele falou: não, vai lá para você ver como é que vai ser o trabalho e tal, vamos embora. Eu fui lá. Chego lá, foi um desastre completo. Olha só, ele pensou que estava fazendo tudo certo, falou: bom, eu faço a grande cruzada que ganha aquele monte de alma e está resolvido o problema. Estou anunciando o evangelho, estou fazendo do jeito que precisa ser feito. Mas começou pelo, né, o ambiente estava bom, estava no meio da rua, começou a aparecer gente atrás do trio elétrico. Eu estava sentado aqui na beiradinha de cá, aqui na cadeira, eu olhava para trás aqui, né? Tinha um pit dog atrás, devia ter umas 40 pessoas no pit dog atrás aqui, não crente, ali tomando uma coca, comendo um negócio com desculpa para ouvir o que ia acontecer ali, ó, né? E aí começou aquele pregador que ele convidou, que era famoso, que era conhecido e tal, deve ter pago uma fortuna para ele, que ele costuma cobrar para fazer aquele trabalho lá, esse pregador que eu estou falando. E vai dar oportunidade, fizeram um monte de apresentação, um monte de coisa, demorou, eu já estava ficando preocupado, porque vocês sabem que o pecador não tem muita paciência de ficar esperando muito tempo. O crente, gente, vira à meia-noite, 1 hora da manhã, vai para a vigília e consegue ir bem, tá?
Mas o pecador não faz isso não, tá? O pecador, ele não tem muita paciência. Mas passou um tempo ali e eles já estavam até pacientes, ainda tinha muito não crente ali, né? E eu esperando, falou, a tarrafada aqui hoje vai ser boa, né? A pesca aqui vai ser uma pesca milagrosa aqui, se o pregador ajudar. Irmãos, só que o homem deu a oportunidade para ele ler um versículo bíblico e começou, revela um, revela outro, revela um, revela outro, revela um, revela outro. Foi 1h30 de revelação. Quando eu olhei para trás, não tinha ninguém mais. Os pecadores tinham ido tudo embora. Aí ele fez um mega evento. Na hora que fez o apelo, não tinha, só tinha crente lá e os crentes estavam cansados de tanto pular para cima e tudo. E nada de apresentar o plano da salvação. E os pecadores que só estavam atrás do trio elétrico, na frente não tinha nenhum, né? Porque ninguém convidou nenhum, não tiveram a grande ideia de ir lá e convidar as pessoas para participar, porque se tivesse a grande ideia de convidar, alguém teria vindo, não teria? Pois é, não fizeram isso também. Aí foi um desastre, porque ninguém aceitou Jesus e eu fui embora frustrado, falei, Aria, fez tudo errado, mas foi inocência dele, né? Porque a palavra estava errada, o ambiente estava certinho, estava tudo armadinho, arrumadinho, era só aplicar o negócio da forma correta, né? Mas foi feito errado e acabou ninguém sendo evangelizado. Tá bom, corri o risco de pregar o evangelho direitinho e ninguém daqueles lá ficar crente, mas pelo menos ouvia uma palavra e vem depois e dava resultado depois, né? Eu fiquei frustrado, foi por isso, porque se faz tudo direitinho e não ganha ninguém, não tem problema não, você anunciou o evangelho, você está ali para isso. Mas vamos analisar o outro lado. E se por acaso ele tivesse conseguido fazer uma bela de uma mensagem, apresentado o plano de salvação para ele e acontecesse daqueles 30 que está ali aceitar Jesus? Pensa, raciocina comigo um pouquinho, porque eu vi um pastor falando, né, o pastor lá da Fama, né, saudoso, falando numa convenção, que a Igreja Assembleia de Deus era uma ótima parteira e uma péssima babá. Que ela era boa para parir, né, para tirar os, né, mas não cuidava dos seus. Mas justamente aquela estrutura dele lá, será que ele tinha obreiro suficiente, gente suficiente para dar um primeiro alimento para aqueles 30 se tivesse aceitado? Raciocina para você ver. Veja que o crescimento ele tem que ser sustentável. Você tem que crescer do tanto que você dá conta de crescer. Se a sua igreja ganhar 30 almas hoje, você consegue sustentá-los com doutrina fundamental, individualizada, bem individual mesmo, de um por um, porque você vai precisar dar para ele uma sustentação bíblica rápida. Porque isso aí é o seguinte, a pessoa fica crente hoje, se você não aplicar a palavra de Deus nele rapidamente, na primeira semana, na segunda semana você perde a metade dos que ganharam. Vocês sabem disso? Se você não conseguir aplicar corretamente. Por isso que quando se convida muita gente aceita Jesus e muita gente vai embora, porque não está dando a sustentação. Agora nem isso não está acontecendo, porque a maioria das pessoas não está conseguindo vir para a igreja. Eu estou pregando muito mais pela internet, para pastores que eu nem sei quem são. Eu prego para 1.000, 2.000, 5.000 pessoas pela internet. E as pessoas vão aceitar Jesus lá, mas lá, e as nossas igrejas aqui? O que nós estamos fazendo aqui agora? Eu não posso parar de pregar, eu não posso deixar de dar essa palavra para esses 1.000, 2.000 ou mais que eu estou pregando para lá, tá? Mas e os nossos, nós temos que trabalhar para os nossos aqui também, né? Para crescer, desenvolver as nossas igrejas. E sabe a conclusão que eu cheguei? Está faltando só um ajuste administrativo. Nós precisamos só administrar melhor, porque as nossas igrejas estão bem posicionadas, estão em bairros. Ah, mas não estou num bairro pobre. Pois é, bairro pobre que dá crente, que ganha alma, né? Então, as igrejas estão bem posicionadas. Aqui em Goiás é um lugar bom demais. O terreno é fértil, está tudo certinho. O que está faltando? Está faltando só um ajuste administrativo, tá? Esse ajuste administrativo precisa ser feito, senão as nossas igrejas não vão crescer.
Aí entra ano, sai ano, não está batizando, não está melhorando, não está andando, tá? Por quê? Porque as pessoas não querem. É muito fácil, como, né? Ah, não, lá no bairro que eu tô, né? Lá teve um pastor que entregou a igreja aqui, lá longe, no interior, né? Entregou a igreja aqui. Eu perguntei para ele para saber, né? Falei, mas o que está acontecendo? Não, é porque lá é uma favela, um lugar, e as pessoas não vai sair lá do centro da cidade para vir congregar ali naquela favela, naquele lugar, não. Gente, porque você não experimenta pregar o evangelho para os da favela aí, né? Porque ali, naquele ambiente, você está achando que os ricos lá do outro lado do córrego que vai aceitar Jesus? Será que ele estava visando era eles lá do outro lado, né? E Deus plantou ele, foi de cá, né? E então ele não entendeu a sistemática de Deus e não cresceu. A igreja ficou pouquinho até inviabilizar, né? Até não dar certo. Então, se tem um tanto aí, não importa o tanto de crente que tenha na sua igreja. Se tem um tanto de crente aí, isso tem que crescer, tem que ter um pouquinho mais amanhã. Eu não estou falando que é muito. Não estou falando que você tem que ganhar aí, né? Fazer meta para os irmãos, nós vamos ganhar, nós temos uma meta de ganhar 5 almas por mês. Você não está aí para ganhar alma, você está aí para pregar o evangelho. Se pregar o evangelho, vai haver crescimento. Se você achar um jeito de administrar a doutrina, o trabalho, tá? Vai haver crescimento. Se alguém estiver ouvindo, né? O tempo todo tem que ter alguém ouvindo. As nossas igrejas cresciam muito na época que tinha muita gente ouvindo a palavra de Deus. Eu aceitei Jesus lá na igreja do Pastor Onofre, no Jardim Monte Cristo. Naqueles dias, nós tínhamos 14 cultos toda semana ali, espalhados naquelas favelas ali. Ali era bem favela mesmo na época. Hoje não é mais, mas era, tá? E tinha 14 grupos. E a gente ia com 14 pequenos grupos, a gente ia lá e levava o evangelho toda semana, tinha pelo menos 14 pessoas ouvindo o evangelho, tá vendo? Né? Isso fez uma diferença tremenda, a igreja triplicou os membros rapidinho, né? Por quê? Porque alguém estava ouvindo o evangelho não crente o tempo todo. E hoje as igrejas preferem pregar para crente, né? Trazer, tá vindo uma família da outra. Né? Chega lá na sede, o pastor chega lá na sede, vai lá no presidente, fala, presidente, nós estamos ganhando uma família, tá vindo outra igreja lá e tá vindo outra. Gente, nós temos que ganhar não crente, a igreja tem que crescer. O cara que vem da outra igreja, se ele não gostar daqui, ele vai para outra também. Do mesmo jeito que ele veio, ele vai, né? Isso é um inchaço, tá? Agora, crescer é você fazer discípulo com a sua cara, com o seu jeito, com a sua forma. E ele vai ficar arraigado ali na sua forma de trabalho, tá? É isso que precisa ser feito, tá? Então, é através do pastor que se conquista a ovelha, pelo modo de agir, pelo modo de trabalhar, de organizar. Então, o pastor começa no pastor, tá? Então, para ficar claro, tem algumas falsas chamadas na Escritura. Nós encontramos exemplo de pessoas que são falsamente se acharam pastores, né? E que são condenados por Deus, severamente condenados com Deus. Eu deixei na apostila para vocês alguns versículos, tá? A apostila está lá no grupo, né? Quem quiser imprimir, baixa ela, leva na gráfica, na copiadora, faz ela impressa, mas ela tá no grupo lá, tá? Curso de pastores, tá? Então, algumas coisas tira o foco do pastor. Vou pontuar elas rapidamente, que eu quero mais voltar para a parte positiva, mas a gente precisa saber, tá? Primeiro, o egoísmo, né? Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1, o apóstolo Paulo declarou que os dons espirituais precisam ser usados para aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, como eu comecei a falar para vocês ali atrás. Tá? Algumas pessoas pensavam que era mais espirituais do que as outras, né? Porque tinham os dons, né? E isso era um uso inadequado. Uns usam para ficar famoso, para se sentir especial, para, sei lá, elevar a autoestima, está na moda agora, né? Porque o propósito não pode ser o egoísmo, ele mesmo. Né? O propósito dos dons tem que ser para a utilização na obra. Nunca
usar os dons como meio de manipular as pessoas, né? Ou servir os nossos próprios interesses, tá? Porque não foi para isso que Deus deu os dons. Então nós temos que lutar contra o egoísmo. Porque a gente se pega, a gente mesmo sendo egoísta, tem horas, se a gente não tomar cuidado, isso engole a gente, tá? É uma coisa que nós temos, que nós trazemos lá do mundo, então nós temos que lutar contra isso, né? E utilizar a nossa capacidade com propósitos pessoais é roubar a força da igreja, tá? É roubar a parte que é dos irmãos em Cristo, tá? O segundo é a ganância, tá? A ganância, a Bíblia adverte seriamente o crente para não ser ganancioso, tá? Em Miqueias, capítulo 3, verso 11, revela os reis, os sacerdotes, os profetas daquela época foram advertidos por Miqueias, tá? Para não aceitar suborno na prestação do seu serviço. Então o crente tem que tomar muito cuidado, o diabo acha um jeitinho de subornar a igreja, subornar o pastor, subornar. E quem me contou isso foi o governador do estado de Goiás. O antigo governador do estado de Goiás chegou para mim e falou: se eu te contar o que os pastores pedem para mim, né? Você vai cair durinho aqui, porque o pedido que eu fiz para ele achou estranho, eu não pedi nada para mim, tá? Então a ambição de muitos ministros tem colocado em risco, né, a defesa do que é correto aos olhos de Deus e aos olhos da igreja, tá? Então a ambição ela cega o obreiro, né? Então nós temos que tomar cuidado e lutar contra isso, todos nós, porque nós todos somos alvos do inimigo, tá? E o inimigo vai usar onde a gente é mais fraco, né? Tem pessoas que é mais ambicioso mesmo, ele foi criado para isso. Ele já era vendedor de livros, já tinha que se virar para ser, né? E outro era mais egoísta, porque ele era o irmão mais novo e tinha que brigar com os irmãos mais velhos para comer uma banana e tal, e aprende a esconder a banana e aprende Então a gente é treinado com esses detalhes aqui, que a gente precisa lutar contra isso quando somos obreiros de Deus. Isso tem atrapalhado os nossos obreiros, é por isso que eu resolvi tocar nesse assunto que é delicado também, tá? Mas é só fazer uma autoavaliação que a gente vê que de vez em quando a gente se pega meio ambicioso, de vez em quando a gente se pega meio egoísta e por aí vai, tá? Existem ministros que aceitam negociar de disciplina, né? De determinados membros, né? O membro precisa ser disciplinado, mas acaba negociando vantagem pessoal e tolerar coisas e essas coisas. É por isso que a ganância ela acaba levando a pessoa, né? Mas isso vai ser uma bênção para a igreja, vai ser, né? Então ele não tem nada que fazer aqui com ele mesmo, deixa ele do jeito dele, ele contribuindo com a igreja já ajuda bastante, né? E com esse discurso aí, a ganância vai entrando no coração e o diabo já tem um norte para operar na vida daquele obreiro, tá? Outra coisa, ele fica embrutecido, né? Jeremias 10, 21, que eu usei aí, como base, diz que a ausência de Deus na vida do obreiro abre a oportunidade para que a natureza humana domine. Por isso que eu usei o termo embrutecido, é a natureza humana, tá? Em lugar de ser dirigido pelo Espírito Santo, né? A pessoa acaba sendo dirigido por ele mesmo, pela natureza humana. Aí ele fica embrutecido, tá? O pastor precisa ser um homem de Deus, né? E andar na presença de Deus e fazer a vontade de Deus, isso é importante, tá? Porque se ele não vigiar, né, a vigilância do pastor é diferente da vigilância dos crentes, vocês viram? Por quê? Porque as fontes de tentação, o que atinge o pastor é diferente do que atinge os membros. E às vezes ele está preocupado com o membro e não está fechando a porta dele aqui, tá? Isso também é sutil, tá na sua apostila aí também, tá em Mateus 7,15. Aí chegou aí, pastor Valteir Saturnino, né? Seja bem-vindo. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Ok. Tá bom. Então, é sutil. Percebe-se que no passado da igreja, tá? Tinha muitos falsos líderes, muitos falsos profetas que tentavam passar as suas mensagens como se elas viessem do trono de Deus. Sabe que isso acabou? Não tem mais falso profeta, não tem mais falsos líderes tentando colocar a mensagem deles, porque se nós não ficarmos espertos, isso vem até no nosso meio, isso vai atingir até nós aqui, tá?
a igreja precisa estar vigilante, por isso que tem os obreiros, tem os irmãos que nos ajuda, né? Nos ajuda a evitar a ganância, nos ajuda quando a gente arruma um conselho na igreja, um grupo, é para esse grupo se proteger. Quando a Bíblia fala, olha, os que profetizam, profetizam na igreja, porque uns falam e os outros, né, julguem. Porque senão o próprio profeta, ele pode ser tentado a falar uma coisa que não é de Deus, mas se tem mais pessoas ali julgando e tal, ajuda ele na vigilância. Perceberam aí? Não é porque, né, isso ou porque aquilo, é porque necessariamente um ajuda o outro, tá? Até nisso aí. Então a igreja tem que estar vigilante contra obreiros que se vestem de ovelhas para se misturar no meio do rebanho da igreja, tá? Bom, pessoalmente, o que eu queria instruir vocês era com relação a isso, mas aí vem a administração doutrinária da igreja, a doutrina cristã. Está no item 3 aí da sua apostila. A palavra doutrina significa ensino, instrução, tá? Não é uso e costume. Doutrina é uma coisa, uso e costume é outra, tá? Então isso pode se definir assim, as verdades fundamentais da Bíblia, que são doutrinas, tá? Então, esse estudo chama-se comumente de teologia. Nós chamamos de teologia, que é um discurso racional acerca de Deus. É um tratado acerca de Deus. Teologia é a doutrina, é a ciência, né, que trata do conhecimento de Deus e da relação de Deus com o homem, tá? Então, essa administração doutrinária a igreja precisa estar atenta com ela, tá? Qual é a conexão entre teologia e religião? Religião vem da palavra latina ligare, ou religare, né? Que significa ligar, ou religar. Religião representa as atividades que ligam o homem numa determinada relação, tá? A teologia é o conhecimento acerca de Deus. Tá? A religião é a prática, a teologia é o conhecimento, tá? Então a prática religiosa, tá? Que é religião, tá? E o conhecimento que é a teologia, a diferença é isso, tá? Daqui chegamos no trabalho do pastor, na função do pastor. O que é a função do pastor? Função privativa. Primeiro, administrar os sacramentos e doutrinas, por isso que eu preparei vocês com doutrina, tá? Administrar os sacramentos e doutrinas. Sacramentos são coisas sagradas. Nós temos 2 sacramentos que eu vou falar para vocês lá mais na frente, tá? E as doutrinas que precisamos administrar isso. Eu volto a dizer para vocês uma coisa que eu já falei em outras ocasiões. Dirigir culto, meus irmãos. Dirigir, determinar quem é que vai dirigir, quem vai pregar, quanto tempo vai ter, o que vai ser, como é que vai ser. Isso qualquer jovem, qualquer irmã faz na igreja. O seu trabalho não é dirigir culto, o seu trabalho é dirigir igreja, é dirigir o carro todo, o carro-chefe. Esse carro tem várias coisas, uma das coisas é a doutrina da igreja. Então, você tem que estar ligado na sua vida pessoal, que a gente já falou, aí você tem que estar ligado no evangelismo, aí você tem que estar ligado na doutrina, tá? Você tem que estar ligado na construção, no financeiro, tá? Não se justifica um pastor, você chegar para um pastor e perguntar para ele como é que tá as finanças da igreja, ele fala, eu não sei, não faço a mínima ideia. Tem que fazer, ele é o administrador da igreja. É ele que tem que saber como é que tá as finanças da igreja, tá? Precisa, é claro que tem alguém que o ajude, mas ele tem que saber como é que tá as finanças, porque cabe a ele a administração desses recursos, tá? Agora estamos falando das doutrinas. Poucas igrejas têm o costume de administrar a doutrina, por isso que eu gosto de tocar nesse assunto, tá? Porque você deveria estar preocupado. Tem algumas doutrinas que a sua igreja precisa receber, doutrinas fundamentais que tem que estar sendo pregado na igreja. E aí você vai e fala, não, vamos fazer o seguinte, eu vou convidar pessoas para pregar, porque eu prefiro investir nisso, né? Aí eu dou uma oferta boa, aí vem um lá que conhece, vem lá outro que conhece, cada vez vem um, né?
e eu vou estar doutrinariamente organizado. Vai se você administrar a doutrina. Se você liga para a pessoa e fala, não, deixa Deus te usar, porque aí o sujeito vai pegar a mensagem do jeito que ele quer, para agradar a igreja e tal, e aí você fica doutrinariamente falhando, porque faltou aquela doutrina. E qualquer domingo, no universo de 4 domingos no mês, que a pessoa pregar uma coisa que o outro já pregou, ou ser inadequada, ou coisa desse tipo, é um prejuízo muito grande para a igreja. Você deixou de administrar uma doutrina fundamental. Sabe o que é fundamental? É alicerce, é o fundamento. A igreja não pode ficar sem um fundamento. A doutrina fundamental, ela precisa ser pregada. Então, o pastor tem que fazer, ele tem que administrar as doutrinas. O que foi pregado esse ano já? O que não foi ainda? Ele faz a listinha ali. Então, quando ele convidar o pregador, né? Quando você ligar para o Wesley está aí, é pregador e dos bons, viu? É nosso aluno, tá? Quando você ligar para o Wesley e falar, ó Wesley, eu quero que você venha pregar aqui na minha igreja, mas eu quero falar sobre esse tema aqui. Então, o Wesley vem para trazer uma afirmação doutrinária para a sua igreja. Não se esqueça, a sua igreja sobrevive da doutrina, não é do evento, não é do entretenimento. A igreja não tem a obrigação de levar entretenimento para o rebanho. Se você imagina que tem que estar fazendo shows e entretenimentos para manter as pessoas, está muito enganado. A igreja precisa de doutrina. Se aquela igreja estiver bem doutrinada, ela vai sustentar os crentes vão ter prazer em ir para ela. As igrejas que precisam de sistema de entretenimento, ela tem que ir inovando, mudando a cor das paredes, mudando, não pode falar isso não, né? Mudando os sistemas. Por quê? Porque agrada agora, daqui a pouco já não agrada mais, vai ter que mudar de novo, e de novo, e de novo. Então vai estar sempre inovando, porque nunca vai agradar as pessoas. Agora, a palavra de Deus, essa não tem erro. Administra bem a palavra de Deus, você vai ver que não tem erro. Mas aí não é qualquer pregação, aí não é de qualquer jeito. Tem muita palavra hoje, né? O pastor tem que aprender a avaliar o que está sendo pregado na igreja dele. Tem muita palavra humanista, tem muita palavra secular, autoajuda sendo pregada nas nossas igrejas. Eu não estou falando besteira não, eu tenho ido nas igrejas, eu estou vendo o que as pessoas estão pregando. Os nossos obreiros, em vez de aprender com nós, está indo aprender lá na televisão, com os neopentecostais, e está trazendo até os jargões deles para dentro das nossas igrejas. E nossa igreja fica com a doutrina fundamental rachada. E aí você quer ter firmeza onde? Porque se a firmeza é na rocha, a rocha é Jesus, e Jesus é através da doutrina. Se a doutrina não estiver sadia, não estiver sendo bem pregada, isso inclui o hino, isso inclui a pregação, e inclui até a oração, até as nossas orações, né? Se você ficar prestando atenção nas orações dos irmãos, você vai ver que está orando igual eles lá, né? Nós é que temos que ensinar isso para os irmãos, para a igreja. E o pastor tem que administrar a doutrina. Eu defendo que a igreja tem que ter um projeto pedagógico, igual uma escola tem. O que a escola faz? Ela define o que ela vai ministrar para os alunos durante o ano, e aí ela trabalha em cima daquele projeto pedagógico. Todos os professores, eles estão lá para trabalhar. Você acha que o professor chega lá e dá a aula que ele quer? Não. Ele dá a aula que está no plano de aulas, no projeto da escola, no projeto anual. E aí aquela escola vai ganhar uma boa nota lá no final, se ela andar direitinho no projeto. As que desviam do projeto aqui, a nota deles cai lá no Ministério da Educação. Por quê? Porque não consegue alcançar o objetivo. As nossas igrejas, desculpem, irmãos, via de regra, a maioria não está alcançando o objetivo. Por quê? Porque está indo ali para ministrar um culto, para fazer um culto, para entreter as pessoas. E o que nós precisamos é pegar firme nas doutrinas fundamentais. Pelo menos as fundamentais. Quem tá bem na frente aí, tem igreja que já está avançada. Isso não é uma coisa geral. Eu estou falando isso porque tem muitos pastores novos, muitos obreiros aqui, que precisam saber que você tem que administrar a doutrina, senão a sua igreja não cresce.
Não é só a pregação, porque se você se você fizer a pregação, vamos supor que você faz uma pregação bem feita lá e tudo, e consegue ganhar a alma lá. Você traz ele para dentro da igreja, mas não vai conseguir sustentar ele. Você vai sustentar ele doutrinariamente, que eu estou falando, tá? Então, aí você vai criar uma expectativa nele e depois não vai conseguir manter essa expectativa aqui. E aí ele não vai se firmar aqui, tá? Você recebe gente. Hoje o povo está tudo com o celular na mão, ele pode fazer pesquisa ali na hora. Você está dirigindo o culto lá, você fala uma coisa, a pessoa está pesquisando lá no Google para ver se é aquilo mesmo. Os mais espertos, eles ficam onde doutrinariamente o negócio está andando melhor. Ele vê que o negócio está muito ralo, aquela palavra, mas o povo aqui faz muito barulho e faz um movimento aqui, mas ele é esperto, ele quer crescer, né? Ele olha e fala, não, essa igreja não serve para mim não. Aí ele vai para outra igreja. Aí o pastor fica achando, ele foi para outra igreja porque a igreja é mais bonita, porque eu já vi pastor falar isso. Foi para lá porque a igreja é mais bonita, tá mais... Não é por isso que ele vai para lá, não. É porque lá tá mais bonito, mas porque o pastor lá tá tomando mais cuidado, doutrinário, tá aplicando mais o alimento melhor. Então, cuidado com as doutrinas, como é que você está fazendo isso, como é que está administrando isso, tá? Então, administrar a doutrina, o sacramento, é função do pastor, função privativa do pastor. Ele não pode delegar isso. Você não pode delegar isso para a igreja, é privativa seu, tá? Bênção apostólica sobre o povo de Deus, invocar as bênçãos de Deus sobre o povo, é função do pastor. Calma. Você é o pastor da igreja, então é você que invoca a bênção de Deus sobre as pessoas. Não é uma coisa automática de bem, não. Você está pedindo a Deus que abençoe aquele povo. Você é o pastor, é a maior autoridade ali, e você então faz isso. Você invoca a bênção. Mas espera aí o pastor presidente está lá na sua igreja. Eu já vi pessoas fazer isso. Estou falando porque eu já vi. E tem muita gente novata que tem que aprender aqui. Quem abençoa é o maior, irmãos. O maior abençoa o menor. Não se esqueça disso. Se o presidente está lá na sua igreja, o presidente aqui com as bênçãos, né? E ele vai nos abençoar. Então aí é ele que é o maior. Aí ele que abençoa. Ele pode delegar isso, tá? Ele pode delegar isso, que ele é o presidente, tá? Mas a função de administrar, de invocar a bênção sobre as pessoas é do pastor. É ele que tem que pedir a bênção sobre os outros, porque Deus colocou ele numa posição mais adequada. Eu até nem aconselho que se a pessoa tem um cargo melhor, se ele é da diretoria, que ele não transfira isso, porque isso aí é privativo dele, é ele que tem que abençoar os menores, tá? Porque a pessoa está dirigindo o culto ali, não, você vai fazer a oração final, você vai trazer as bênçãos apostólicas, não, você que tem que abençoar o povo, pedir a bênção de Deus, você não está fazendo, não está honrando ele com isso não, essa é a função sua, tá? Então, celebrar casamento, né, religioso com efeito civil é função do pastor. Por quê? Se o casamento